Qual é o público que a gente tem que ficar atento com relação às doenças oncológicas da ortopedia? A gente precisa ficar muito atento com o público. O tumor, o câncer, ele basicamente ele pega, infelizmente, a parte infantil. Pega as crianças numa incidência muito grande, até a primeira e segunda década de vida, são os cânceres malignos, primários do osso. Mas tem uma faixa etária também do idoso, após os 60 anos, que também, porque entra as metástases, entra o mieloma, entra outras patologias primárias, ou não, como a metástase, e você tem que ficar atento. E aí é interessante assim, em qualquer momento da vida, esse paciente pode apresentar alguma manifestação que leva você a pensar, o ortopedista, de uma maneira geral, pensar nisso. Tem alguns sinais, tem alguns sintomas que a gente precisa ficar atento quanto a isso. E lembrar que quando o diagnóstico é precoce, que eu acho que eu queria parabenizar vocês, é essa fonte de informação. Quando o diagnóstico é precoce, e essa informação feita no podcast, né, num canal de comunicação que é importante, você tem uma resolutividade muito alta, você tem uma chance de cura muito alta, seja em qualquer área, tá? Não é só ortopédica. Eu vou falar da minha área, porque das outras eu mal entendo da minha, imagine das outras. Então, é importante esse diagnóstico precoce, Zé. É importante a gente ficar atento aos sinais. A gente costuma, você é um preceptor, um formador de opinião, de residente, eu também, pelo menos eu acho que eu sou, eu tento passar algum conhecimento. Muitas dúvidas que a gente passa hoje é porque a gente já as teve no passado. Isso acontece muito comigo. Esse paciente é a terceira vez que está aqui. Será que não tem alguma coisa errada ou ele só quer um atestado, como 90% acha? Não, calma. Olhe diferente. Olhe diferente para esse paciente. O oncologista ortopédico geralmente é aquele cara que procura pelo em ovo. A gente treina o olho para procurar pelo em ovo. Aí, às vezes vem um raio-x mal feito, ali tem alguma coisa. Não tem, calma. Mas nós somos treinados para isso, para tentar diagnosticar o mais precocemente possível, para dar sequência ao tratamento e dar uma solução benéfica para aquele paciente, entendeu? Mas as faixas são essas, para a primeira e segunda década, e após a quarta, quinta década, a gente tem que também tomar cuidado. Um sintoma, você comentou que a pessoa, isso é muito importante. Você está com uma queixa, você vai no pronto-socorro. Primeira avaliação, difícil, inespecífica. Não melhorou, volta no pronto-socorro. É isso que o Dr. Marcelo falou. Mas qual é o sinal que deve alertar a população que está ouvindo a gente? A primeira coisa, assim, é aquele sinal de alerta que é uma dor que não melhora. Doutor, eu já tomei de tudo e as minhas costas não melhoram. Num paciente de 65 anos de idade. Primeira coisa, quem faz oncologia ortopédica fala metástase de carcinoma prostático, câncer de próstata. O primeiro sintoma que dá é dor lombar baixa. Está escrito em qualquer livro. E por que a gente tem? Porque a gente fica com isso na cabeça. Tá? Não é mais um paciente que está com lombalgia. Por terceira vez que esse senhor voltou aqui, tem alguma coisa errada. Então você tem que procurar, você tem que excluir isso. Eu não estou falando que seja, mas eu preciso excluir esse dado. Então é uma dor que não melhora, Zé, uma dor que não melhora, que fica incomodando, que ela é recidivante, você toma analgésico, não melhora. E na criança, principalmente, uma vermelhidão, uma alteração de marcha, a criança tira o pé do chão, porque criança, cara, é uma maravilha, né, cara? Cai, rola 3, volta no sofá, levanta, sai andando, sai correndo. Então você vê com uma criança que não está legal, que está prostrada, que não melhorou aquela dor. A criança fica com dor 1, 2 dias. Medicou, ela sai correndo. Você vê criança com pneumonia aí que não para quieta. Então, eu acho que o primeiro sinal, o sintoma é esse. É uma dor que não melhora, que está persistindo. Bom, fui lá, o médico falou que... Gente, so sorry. É aquela coisa do... Você tem que insistir. O paciente ele tem que ter um entendimento. E eu falo isso como médico, do lado de cá, você também. Eu tenho que mostrar para ele que não tem nada. Muitas vezes eu peço algum exame. Não tem necessidade nenhuma de fazer uma cintilografia, num encondroma, num achado radiográfico. A gente pode até falar um pouco melhor. Mas são manchas que dão no osso. Que, graças a Deus, é a maioria do que nós pegamos hoje no consultório, que o colega encaminha. Aí eu falo para os residentes, ótimo, vamos provar para o paciente que isso não é nada. E tem como provar. Você pede uma cintilografia óssea com tecnésio. Não hipercaptou, meu amigo, fica tranquilo, é uma manchinha no osso. Mas eu acho que tem que ter primeiro uma confiança dos dois lados. O paciente ele tem que vir a você entendendo que você vai buscar a verdade. O que é buscar a verdade? Né? É o diagnóstico dele, cara. Eu acho que a gente vê muito falar, o médico não conseguiu fazer o diagnóstico, erro diagnóstico.
Cara, isso acontece em várias especialidades, isso não é incomum. Você está de madrugada com 40 negros na fila, desesperado, entra baleado, enfim, hospital público no Brasil é um negócio inacreditável. Eu já trabalhei muito no hospital público, ainda sou do hospital público, mas eu trabalhei 3 anos plantão na emergência, é um negócio assim inacreditável. Você não fica muito atento para isso, porque é muito trauma, mas com queixas recidivantes, principalmente em criança, toma cuidado, procure investigar um pouco melhor, ouça um pouco melhor, mas nós andamos muito sem paciência, a verdade é essa, em todas as áreas. Só que na medicina, a nossa falta de paciência e de ouvir o outro, às vezes pode custar um tratamento que poderia ter sido precocemente resolvido.